E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários, faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões e também a sua pergunta para a próxima edição. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente do futebol, são notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Vitor Dias. O fato de ter 3 clubes grandes na Série B é sinal que o futebol brasileiro evoluiu ou os grandes estão mal administrados? Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho que é sinal das duas coisas, tá? Os clubes grandes serem mal administrados não é uma coisa que acontece desde agora. Se a gente quiser observar aí só o fato do Cruzeiro, né, para ficar no exemplo do nosso clube, o Perrella foi ali o presidente que pegou o Cruzeiro no meados, né, dos anos 90, 94, 95 e tudo mais. Os primeiros anos do Perrella foram muito bons, mas desde ali 2002, 2003 e tudo mais, quando passou pelo Alvimar, depois voltou para o Perrella, nesse período todo começou o Cruzeiro a entrar num buraco financeiro e olha que as receitas elas aumentaram nesse período. Só que a coisa foi muito intensificada depois na gestão do Gilvan, depois também na gestão do Wagner e agora na gestão do Sérgio também. O buraco está ficando cada vez maior. Então assim, gestão ruim não é uma coisa nova, só que agora entra mais dinheiro e no caso do Cruzeiro a gente teve uma situação muito específica que foi uma gestão criminosa, né? Não é à toa que os caras estão aí respondendo na justiça. E essa questão da evolução do futebol brasileiro eu acho que tem a ver com o seguinte: como a gente não tem mais no futebol brasileiro jogadores de um nível técnico muito acima, hoje o craque ele é muito raro, né? Quando aparece um jogador com potencial de craque, rapidamente ele é negociado para o futebol europeu, então existe um nivelamento muito grande entre os clubes, né, tradicionais, os clubes grandes e os clubes mais novos, menores ou que tem menos torcida. Num cenário como esse atual, que não tem a presença de torcedores, que ninguém está conseguindo arrecadar com renda, essas distâncias são ainda mais encurtadas, então o futebol está muito parelho. E é justamente por isso que eu defendo a tese que a gente não deve ter jogadores caros, a gente deve usar muito mais a base, porque se ninguém é muito bom, se a gente tiver jogadores mais jovens e mais baratos, a gente vai poder, se esses caras se destacarem, arrecadar mais grana e a gente também não vai perder muito do ponto de vista competitivo, porque ninguém é bom. Então, para resumir, cara, eu acho que as duas premissas da sua pergunta são válidas e elas meio que se completam pra gente ter esse cenário de extremo equilíbrio do futebol brasileiro hoje. É claro que a gente tem na Série A alguns clubes como o Flamengo e o Palmeiras que têm se destacado por causa da questão financeira, o Flamengo pela grande torcida que tem, o Palmeiras porque teve aquela injeção ali de capital, né, que foi feita lá pela Crefisa, existe um projeto de poder envolvido aí, o nosso rival Atlético que tem um aporte financeiro de um mecenas, né, que é o caso do Menin lá, o Clube Atlético Menin. Então tem uma série de situações que acontecem no futebol brasileiro e por isso que todo mundo não é ainda mais equilibrado do que deveria ser. Mas é verdade que em anos anteriores a gente via normalmente um time grande na Série B, às vezes 2 times grandes, né, e nessa temporada são 3, é uma coisa inédita se a gente quiser considerar o Guarani, que também é campeão brasileiro, né, tem outros times importantes, o próprio Coritiba, Goiás. Então assim, vai ser uma Série B com muitas camisas pesadas. Agora, se isso vai ser uma Série B mais difícil que as outras, é só o campo que vai dizer mesmo, tá? Porque na temporada passada o Cruzeiro era ali o único dito grande, né, e a gente sofreu pra caramba, não terminou nem na metade de cima da tabela. E o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado pode muito bem acontecer com o Botafogo, o Vasco, o próprio Cruzeiro ou qualquer outro desses ditos grandes nessa temporada. O Fábio Raposo pergunta: com essa diretoria, aquele empréstimo de 300 milhões seria uma boa ideia? Fábio, obrigado pela pergunta. Não acho que seria uma boa ideia, justamente porque essa nova gestão do Cruzeiro, encabeçada pelo Sérgio Santos Rodrigues, até agora ela não se provou muito diferente ou muito melhor do que a antiga gestão que foi encabeçada pelo Wagner Pires de Sá. É claro que a gente tem uma questão ali criminal que a gente deve observar, né, que aconteceu na antiga diretoria, que essa até agora a gente não tem nenhum indício de que esteja acontecendo
também. Mas quando a gente olha para o aspecto de gestão, o campo e bola, como o clube é administrado e como eles entendem de futebol, é tudo uma porcaria. E para ficar num bom exemplo, o Cruzeiro perdendo jovens jogadores pela falta de pagamento de salário, né? E o que fez quando contrataram, por exemplo, o William Potker? Deram R$1 milhão de luvas na mão desse jogador, devendo salário para o elenco todo. Isso é não saber gerir os recursos, entendeu? Então, por isso mesmo que eu não consigo ter nenhuma confiança de que com essa diretoria, se bota um aporte de 300 milhões, eles conseguiriam acertar algumas dívidas e arrumar essa parte do Cruzeiro mais emergencial. Eu não tenho confiança neles. E a gente deve observar também que essa diretoria fez conluios, acordos e combinações com o pessoal do conselho, né? Com aquelas pessoas que quase destruíram o Cruzeiro completamente. Então, assim, a gestão do Sérgio, ela não passa nenhuma credibilidade nem no aspecto esportivo, nem no aspecto financeiro. Eu acho que essa galera fala demais e faz de menos. Até agora o que eles mostraram realmente não dá indício de que é uma boa administração, mas enfim, é o primeiro ano da gestão do Sérgio, né? Ele tem aí mais de 2 anos e meio ainda para fazer um bom trabalho e provar que essa minha desconfiança tá errada. Mas botar uma grana desse tamanho na mão dessas pessoas, colocando em risco a existência do clube a médio e longo prazo, né? Eu realmente não acho que seja uma boa solução, tá? Para quem não lembra, era aquele empréstimo de 300 milhões que chegou a ser aprovado no conselho na época de Wagner e Itair Machado, né? Que um fundo internacional iria emprestar para o Cruzeiro e o Cruzeiro começaria a pagar, se eu não me engano, agora em 2022, tá? E o Cruzeiro teria que pagar, assim, a cada semestre era mais de 50 milhões que a gente pagaria. Então, a gente tá vendo agora esse desastre que aconteceu no Cruzeiro. Na Série B, é claro que não tem como pagar. Se a gente tivesse feito um projeto maravilhoso, tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais, ainda assim provavelmente não teria como pagar. E naquela época os tais especialistas em finanças diziam que era uma boa, né? Só que depois, quando todo mundo foi conhecendo ali até a índole do pessoal que estava na gestão do Cruzeiro, a gente hoje tem que botar a mão pro céu e agradecer, ainda bem que o fundo saiu fora e que esse dinheiro não pingou. O Yancha Sama pergunta: é melhor não pagar o salário de ninguém ou pagar de uns e não pagar de outros? Isso me veio à mente enquanto ouvia sobre o Jadson, que tinha salário baixo e saiu por não receber. Seria mais vantajoso pagar alguns para manter eles no time, mesmo atrasando o salário de outros? Yantia, obrigado pela pergunta. É claro que isso não é o certo, cara. Até quando a gente pensa em uma unidade de elenco, de plantel, de um grupo de jogadores. Se você paga o salário de um, você tem que pagar o salário de todo mundo, tá? E o certo é pagar o salário de todo mundo certinho, em dia, sem jamais atrasar. Mas nós sabemos que a situação do Cruzeiro hoje não é muito certa. Então, nesse contexto, né, até numa espécie de gestão de crise, eu acho que seria muito razoável, sim, se o Cruzeiro mantiver sempre o salário em dia dos jogadores jovens que são patrimônio do clube e que podem gerar um retorno financeiro, e se não puder pagar, se tiver que atrasar, que atrasa o pagamento dos caras que ganham salários maiores e naturalmente são os jogadores mais experientes também. Até porque esses jogadores que já estão numa faixa mais avançada de carreira são caras que já têm um pé de meia, são caras que têm condição de se manter financeiramente sem grandes problemas se ficarem alguns meses sem receber o salário. E é lógico, gente, que tá errado. O clube tem que pagar o salário dos jogadores direitinho na data. Não tem conversa com relação a isso, tá? Mas neste cenário que o Cruzeiro tá, não tem dinheiro para pagar todo mundo. Eu devo priorizar quem? Os menores salários e aqueles que podem te dar um retorno financeiro no futuro. Isso é uma questão até meio óbvia a meu ver, né? E os jogadores mais velhos, um Fábio, um Léo, um Henrique, um Moreno, um Sobis, se esses caras ficarem 1 ano sem receber salário, eles não vão sofrer financeiramente, porque eles já têm muito. E são caras que, se você souber falar a verdade, conversar com eles também, eles podem entender a realidade do clube, eles podem acertar uma renegociação. Por quê? Jogador de futebol sabe que a partir do momento que ele assinou aquele contrato ali, ele vai receber cada centavo. Ele pode receber agora, ele pode receber daqui a 1 ano, ele pode receber daqui a 10 anos na justiça, mas uma hora o dinheiro vai chegar nele. E no caso de jogadores jovens, caras que ganham aí 15, 20 mil reais, esses, se ficarem sem receber, podem passar aperto. A gente teve até o caso do Ederson, né, que foi lá pro Corinthians, hoje tá no Fortaleza, que o empresário falou que ele tinha começado a pagar um apartamento, aí o Cruzeiro atrasou o salário, ele tava para ser despejado. Eu não sei até que ponto essa história especificamente
teoricamente é verdade, mas é só para dar um exemplo de que isso acontece. O jogador que está no início de carreira, ele não tem uma condição de se manter se ele não receber o salário em dia. E o jogador experiente consegue fazer isso sem grande sofrimento. O Josimar Coutinho de Paiva pergunta: você não acha que pelo menos em um técnico o Cruzeiro deveria investir um pouco mais para trazer um técnico a nível de Série A para treinar o Cruzeiro? Josimar, obrigado pela pergunta. Em outras palavras, eu acabei colocando essa como um questionamento que está aí no título do vídeo. Cara, eu acho que a partir do momento que o Cruzeiro buscou o Felipe Conceição no início de temporada, tem que ser dado respaldo para esse treinador. E esse respaldo não é apenas por parte da diretoria, mas da torcida também, tá? No segundo jogo do Felipe Conceição à frente do Cruzeiro, que a gente perdeu para a Caldense, tinha gente pedindo a cabeça do técnico. Que loucura é essa? E eu sei muito bem que o nosso treinador vai ter agora pela frente 2 grandes testes, né? Vai ter aí batismos de fogo realmente. O jogo contra o Atlético, um clássico em que o nosso adversário é muito favorito, e depois um jogo da Copa do Brasil contra o América de Natal. É uma semana muito importante para o trabalho dele e eu tô ciente disso. Estou fechado com o Conceição para todo sempre? Não, eu tenho algumas dúvidas sobre o trabalho dele, eu não gosto de algumas escolhas que ele tem feito, de alguns jogadores que ele tem insistido, mas a partir do momento que ele é o treinador do Cruzeiro, cara, e assim, a gente vê que ele tá se esforçando e o time mostra alguns indícios legais, eu acho que a gente não deve ficar a todo momento querendo questionar o técnico. E sobre essa questão de trazer um treinador renomado, um treinador de Série A, na temporada passada o Cruzeiro teve o Filipão, que é um técnico caríssimo, é um técnico mais caro que a maioria dos técnicos de Série A, e que o Cruzeiro hoje certamente está devendo uma baba para ele. O Filipão conseguiu evitar o nosso rebaixamento para a Série C, que era um risco muito grande no momento que ele chegou, é verdade, mas no momento que precisou dar aquele passo à frente, que o Cruzeiro entrava na briga pelo acesso, faltou alguma coisa. E faltou técnico? Eu não acho que necessariamente seja técnico, eu acho que faltou um técnico capaz de trabalhar com jogadores de um nível abaixo. E infelizmente hoje o Cruzeiro não tem condição de entregar grandes jogadores para técnico nenhum. Por isso eu acredito que o perfil que o Cruzeiro buscou foi correto. Ele buscou um treinador que normalmente consegue extrair muito de jogadores mais modestos. E é isso que o Cruzeiro pode fazer hoje. O Cruzeiro pode ter um elenco mais modesto e um técnico que consegue extrair isso, que usa jogadores jovens. Então eu acho que o perfil do Felipe Conceição é o perfil que o Cruzeiro precisa ter. Um Filipão da vida, que é um técnico de Série A, um cara com um histórico aí, que não tem como questionar. O cara treinou o Clube da Europa, treinou seleções, ganhou o mundo, ganhou todos os títulos possíveis para um clube sul-americano. Então a gente não tem nada que questionar da competência do Filipão, mas um técnico do perfil dele não é o mais adequado para o Cruzeiro hoje. Então, para resumir, com o elenco que o Cruzeiro tem, eu não acho que é um técnico de renome que vai fazer a diferença, tá? A gente precisa realmente de um camarada disposto a trabalhar, disposto a se provar na carreira, e levo esse mesmo raciocínio para o elenco. A gente precisa de jogadores que queiram dar um pouco mais, queiram fazer o seu nome, queiram ficar ricos também, né? Porque aqueles jogadores já saciados, aquele perfil de elenco que a gente teve nos últimos anos, não vai ser o suficiente na Série B. A gente precisa de um plantel realmente disposto e que enxergue o Cruzeiro como uma oportunidade da vida. Isso vale para os jogadores e vale para o treinador também. O Rocket Gamer pergunta: você acha que o Cruzeiro deve aposentar a camisa 1 depois que o Fábio aposentar? Rocket, obrigado pela pergunta. Não, tá? Eu sou totalmente contra essa ideia de aposentar números de camisa no caso do Cruzeiro. Por quê? Porque isso não é algo da nossa cultura. Tem clubes europeus, como por exemplo o Milan, que tem alguns números aposentados para grandes ídolos, né? A 3 do Maldini, a 6 do Baresi e tudo mais. E eu acho super legal para eles. Mas no Cruzeiro a gente não tem isso. Então eu sou contra a gente criar uma coisa dessa depois de 100 anos que o clube já existe. Isso não é uma crítica ao Fábio. Eu considero o Fábio um dos 3 melhores goleiros da história do Cruzeiro, tá? Eu acho que em qualquer lista, em qualquer questionamento, as pessoas vão perguntar de Raul, de Dida e de Fábio. Eu acho que esses são os 3 melhores. O meu preferido é o Dida. Tem gente que prefere o Fábio, tem gente que prefere o Raul. Isso aí tá tudo certo. Mas eu acho que aposentar um número é inclusive tirar a possibilidade de que outros jogadores façam história com aquela camisa e até mesmo rememorem aquilo que o cara já fez. Vamos dar um exemplo aqui. A 10 do Dirceu Lopes.
Genial. Seria justo, na minha opinião, que a camisa do Dirceu tivesse sido aposentada. Da mesma forma, seria justo que tivesse aposentado a camisa do Tostão. Isso não aconteceu. Se tivesse aposentado a 10 do Dirceu, o Alex não teria vestido a 10 do Cruzeiro. E eu acho que todos nós concordamos que quando a gente via o Alex jogando com a 10, o pessoal mais antigo que via o Dirceu até comentava sobre isso, que foi o grande 10 depois do Dirceu Lopes. Então, quando um novo jogador chega e veste um número, de certa forma, ele carrega toda a história daquele número, os ídolos, até os bagres. Quem não lembra que Bruno Soneca um dia já não vestiu a camisa 10 do Cruzeiro? O Amaral, aquele volante careca horroroso em 2012, botou a 10 do Cruzeiro por um dia também. Absurdos que já aconteceram, mas eu sou contra a gente mudar a cultura do clube. Se em 100 anos a gente não aposentou número nenhum, eu não acho que é o Fábio que deveria ter isso. O Caio Marques pergunta: é verdade que o Cruzeiro já recusou o Falcão Garcia? Caio, obrigado pela pergunta. Eu diria que o recusou não é o verbo correto para ser utilizado, tá? Tem inclusive uma matéria, né, em alguns portais como o Globoesporte.com lá de janeiro de 2008, em que tem uma fala do Alvimar, que na época era o presidente do Cruzeiro, dizendo que o Falcão Garcia foi descartado, mas não fala muito bem o motivo. Então você dizer assim, o Cruzeiro recusou o Falcão Garcia, acho que não é a palavra certa. Eu diria que ele foi descartado provavelmente pelo aspecto financeiro, tá? Porque o Cruzeiro naquele momento não tinha condição de trazer o jogador. Não foi tipo assim, ah não, a gente viu jogando e achou ele ruim de bola. Não é o caso. Na época o Falcão Garcia estava no River Plate, começando a carreira, e foi a primeira temporada que ele se destacou, inclusive, nessa temporada 2007-2008. Não é nenhum absurdo dizer que ele foi um dos melhores atacantes do mundo naquele período entre 2010 e 2014, né, quando ele esteve no Porto, depois no Atlético de Madrid. Foi um atacante espetacular. Ele foi bem prejudicado por algumas lesões, né? No Manchester não conseguiu jogar tão bem, no Chelsea também não foi bem, se recuperou no Mônaco, atualmente já é um veterano, está jogando lá no Galatasaray da Turquia. A título de informação, nessa temporada disputou 15 partidas e marcou 8 gols. Tá com essa média aí de 1 gol a cada 2 partidas, então tá tendo uma reta final de carreira bem decente, bem correta, tá? Se você achou que o título do vídeo era Cruzeiro está contratando Falcão Garcia, você caiu na pegadinha do malandro, não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma especulação, é apenas uma pergunta. Falcão Garcia no Cruzeiro? Sim, é verdade, Falcão Garcia um dia foi ligado ao Cruzeiro, mas não está na nossa realidade em 2021. E para fechar, o Hetzi pergunta: você é do time que acredita que o jogo do 6-1 foi entregue ao Cruzeiro por ordem do patrocinador na época e que a final da Copa do Brasil de 2014 foi entregue pelo Cruzeiro para pagar essa dívida do 6-1? Hetzi, obrigado pela pergunta. Esse questionamento ele é muito pertinente, né, pelo clássico que se aproxima aí daqui a 2 dias, mas cara, essa é uma teoria da conspiração tão imbecil, tão idiota, velho. Eu espero que você não pense isso, porque aí eu vou estar te ofendendo, tá? Mas não leve pro lado pessoal. Mas isso é tão sem sentido, porque vamos lá. Se porventura um patrocinador chega e fala assim, ó, você vai ter que entregar esse jogo aqui para que o meu time, né, para que o time que eu patrocino não seja rebaixado. Beleza. Como que você vai fazer isso? Você vai tomar uma goleada de 6-1 ou você vai perder ali por 1-0, um 2-1 que não vai levantar suspeita em ninguém de que nada absurdo aconteceu? É lógico que seria um resultado por um placar pequeno. Para quê? Para que passasse batido. E uma goleada de 6-1 no Lombo é uma coisa que jamais vai ser esquecida. É só vocês verem como vários atleticanos têm feito aí carta, reclamando, falando em rede social, porque o Atlético está louco para conseguir devolver um placar, uma grande goleada para cima do Cruzeiro. E isso é natural, gente, é coisa da rivalidade, tem que ser assim mesmo. Quando o Cruzeiro levou 4-0 pro Atlético lá em 2007 na final do Mineiro, aquilo ficou engasgado, aquilo ficou doendo na gente e só foi superado no ano seguinte quando o Cruzeiro foi lá e fez 5-0 no Atlético. É assim que é. E esse tipo de teoria da conspiração que patrocinador comprou, cara, isso é muito ridículo. Para mim é muito nítido que em 2011 o Atlético entrou desligado naquele primeiro tempo, entrou com salto alto absurdo, achando que o Cruzeiro ia, né, se embananar, e de fato o time do Cruzeiro era uma porcaria em 2011, fez um brasileiro ridículo. E o que aconteceu na final da Copa do Brasil 2014 é que o Atlético foi melhor que o Cruzeiro. A gente deve pontuar que o primeiro gol do Atlético no primeiro jogo, né, da final, que foi 2-0 no Independência, foi marcado em impedimento do Luan. Sim, a gente deve lembrar, ele estava impedido e a arbitragem
errou. Mas o Cruzeiro não fez um bom jogo naquela primeira partida no Horto, também não jogou bem no Mineirão. O Goulart teve 2 chances boas, mas chutou para fora, perdeu as chances ali. E o Cruzeiro estava extremamente extenuado pelo jogo contra o Goiás de 3 dias antes, que foi o jogo que a gente sacramentou a taça do Campeonato Brasileiro. Não teve nada de além do futebol. E acho que nós, torcedores brasileiros, sejamos cruzeirenses, atleticanos ou qualquer outro, a gente tem que entender que o futebol é um jogo e que muitas vezes a gente perde é porque o outro é melhor mesmo. É porque a gente foi incompetente, porque a gente entrou desconcentrado, sabe? Normalmente a culpa que a gente procura e a gente tenta colocar em fatores externos, ela tá muito mais perto, ela tá no nosso próprio clube. Então lá em 2011 o Cruzeiro entrou e fez um jogo muito bom, o Atlético estava morto no primeiro tempo, tomou 4-0, ninguém entendeu nada do que aconteceu naquele primeiro tempo, mas que bom que aquilo aconteceu, né? E a final da Copa do Brasil o Atlético ganhou porque foi melhor que a gente nos 2 jogos, ponto, gente, não tem nada a ver com extra-campo, com jogo comprado. A gente tem que aprender a ganhar e aprender a perder também. E agora tem esse clássico, muita gente com medo do Cruzeiro tomar uma goleada pro Atlético, não sei o que é uma possibilidade, o rival é sim muito melhor que a gente e existe o risco, sempre vai existir o risco, mas só para deixar uma lembrança aqui, tem gente que acha que você não pode temer o rival, né? E só para deixar um exemplo meu, sabe qual foi o jogo que eu mais temi o Atlético na minha vida? Justamente o 6-1. Eu tava cagando de medo do Cruzeiro ser rebaixado para o Atlético. E porque tudo deu certo naquele dia, a gente ganhou, goleou, ficou marcado na história e conseguiu sair daquele momento de dificuldade. E é por isso que o nome deste canal é 6-1, porque para mim foi um momento de virada muito importante na história do Cruzeiro. A gente estava quase indo para o inferno e a gente conseguiu uma goleada que nos levou para o céu. Se você acha que não tem que ter medo de rival, é um direito seu. Se você tem medo de rival, também é um direito seu. Não existe só uma forma de torcer. O importante é que todos nós cruzeirenses estejamos apoiando o nosso time, cada um à sua forma, e no final das contas o Cruzeiro volte a ser um time bom, né? Faça aí um bom papel no clássico de domingo e quem sabe a gente não consegue arrancar uma vitóriazinha, aquele 1-0 com gol do William Potker, mandando a torcida calar a boca. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados e também para fazer a sua pergunta para o próximo vídeo. Amanhã a gente está de volta então com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!